Olá, meus queridos irmãos, olá, minhas queridas irmãs. Que alegria que podemos estar juntos novamente nessa palestra online que toda segunda-feira nós estreamos um material novo aqui na Associação Espírita Seara de Jesus em Embu das Artes. Então, sempre com muita alegria e com muita satisfação que nós vamos retomar os nossos estudos, as nossas reflexões. Antes de nós começarmos, é bom reforçar que além dessas reflexões, desses estudos, dessas nossas palestras semanais, que vocês têm a oportunidade de assistir toda semana no YouTube e no Facebook, nós temos também as nossas palestras presenciais, que é toda quarta e todo sábado. Nós iniciamos pontualmente às 19 horas, por isso que é muito importante chegar um pouquinho antes, uns 20 minutinhos antes, tá bom? E além disso, toda terça-feira nós estreamos um material novo no nosso estudo, no curso mediúnico, que nós já estamos no módulo 4, nós estamos já finalizando esse mês o módulo 4 e vamos retomar depois, em fevereiro, o módulo 5, tá bom? Então sejam todos bem-vindos e convido a todos também, se quiserem interagir no chat agora na estreia, fazer algum comentário, façam. Nós aprendemos muito com os comentários de vocês, tá bom, meus irmãos? Então convido a todos que fechem os olhos, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer ao nosso amigo e mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos unidos em pensamento, sempre em busca da nossa melhora física e da nossa melhora espiritual, que possamos sempre colocar em prática todos os ensinamentos colocados nessas propostas de reflexão. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, dando continuidade ao estudo do nosso livro Caminho Espírita, hoje o título, como vocês estão vendo, no capítulo 44, Lógica Espírita. Hoje a reflexão do nosso irmão Albino Teixeira trouxe para nós uma reflexão sobre a lei de Deus. O que a lei de Deus permite? Olha só o início da reflexão. A lei de Deus permite. Mas antes de nós adentrarmos então na reflexão de hoje, é muito importante nós frisarmos as definições, a definição da lei divina, da lei de Deus, da lei natural. Peço licença para aqueles irmãos mais experimentados, que já estão mais habituados ao estudo espírita, e convido aos irmãos que estão assistindo pela primeira vez ou pelas primeiras vezes as nossas palestras. Hoje nós vamos passar para vocês a definição da lei de Deus e a diferença entre a lei de Deus e a lei dos homens. Então vamos lá. Como vocês estão vendo, a lei de Deus ela é imutável. Ela não muda. Ela foi, é e será sempre a mesma lei. A lei divina, tanto para nosso planeta, quanto para outras moradas na casa do Pai. Como diz Jesus no Evangelho, na casa do Pai há muitas moradas. Então, nesse vasto universo, as leis servem tanto para nós, encarnados nesse planeta escola, ou qualquer outra região desse vasto universo. Mas, como dizem aqui, elas são adequadas para o grau de desenvolvimento intelecto-moral de cada grupo social. Então elas não mudam. O que vai mudar é a forma de interpretação, dependendo do grau de evolução de cada grupo social, ela vai interpretar de uma forma, vamos dizer assim, mais refinada no que diz respeito à lei de Deus. E colocando aqui a lei dos homens. A lei dos homens é ao contrário, elas são mutáveis, de acordo com a evolução do grupo social.
Então, há necessidade de adoções de regras de acordo com a evolução moral. No início, as penas são mais violentas e existe nexo causal entre o crime e o castigo. O que nós estamos querendo mostrar aqui, meus irmãos? Nós queremos mostrar como nós verificamos, ao longo da civilização humana, nessa trajetória da busca da evolução, quando nós temos acesso às informações através do Velho Testamento e outras fontes históricas, outrora as civilizações eram mais bárbaras. Desta forma, sendo organizações mais bárbaras, era necessário uma lei mais rígida. Como muitos exemplos, a lei de Talhão, olho por olho, dente por dente, era necessário para aquela época, onde a civilização ainda era mais primitiva, mais bárbara. A partir do momento que as civilizações vão se refinando, vão se depurando, aí sim nós vamos chegar mais perto, do entendimento das leis divinas. Por isso que Jesus foi um marco para nós, onde trouxe a lei do amor, que naquela época, no momento de transição ainda de um mundo primitivo para um mundo de expiação e provas, não entenderam, na essência ainda, a real definição do amor. E agora, depois de 2000 anos, nós estamos começando a poder compreender melhor essa lei, as leis naturais e principalmente a lei do amor. Então é muito importante nós colocarmos aqui para vocês as questões do Livro dos Espíritos. E que no que diz respeito à lei natural, nós temos aí a definição que está na questão 614, que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Então, quando nós falamos de lei de Deus, diz respeito à lei natural e também diz respeito às leis morais. Então não importa a definição, o que importa é nós entendermos a essência e o conteúdo. Então lei natural e lei de Deus, nós estamos falando da mesma coisa. E consequentemente depois nós vamos falar das leis morais. Então a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Então, meus irmãos, se nós queremos progredir, evoluir moralmente e, logicamente, sermos felizes, nós temos que nos espelhar, seguir toda a orientação da lei de Deus. Então, ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, e ele não é infeliz senão quando se afasta dela. Então, todas as leis morais, agora nós estamos falando. Nós temos todas as leis morais. Esse é o caminho para nós chegarmos à perfeição, que é justamente, seguindo as orientações das leis morais. E nós vamos colocar aqui para vocês, todas as leis morais, que constam todas no Livro dos Espíritos, a partir da questão 614, em diante, nós vamos ver, como eu coloquei aqui para vocês, a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, do progresso, da igualdade, da liberdade e essa última, que parece que são 3 leis, mas é uma só, que é a lei de justiça, amor e caridade. Tudo envolve uma única lei de justiça, de amor e de caridade. Então essas são as leis morais, elas são imutáveis, que servem tanto para o início da nossa civilização, para agora e para o futuro da nossa civilização. E essas leis são estudadas lei por lei nos nossos cursos.
Então, vocês podem até acessar o material, né, nos vídeos anteriores lá do nosso curso, do módulo, que vocês vão ver definição de lei por lei que consta aqui no slide que eu mostrei para vocês aqui de todas essas leis. E falando das leis, nós agora vamos entrar no capítulo. Já demos a definição da lei divina, da lei de Deus, que ela é imutável, que nós nos tornamos mais felizes quando seguimos ela e tornamos-nos infelizes justamente quando nós nos afastamos dessas leis, porque nós somos dotados de inteligência. O que nos difere dos animais irracionais, nós somos racionais e somos dotados de inteligência. E como nós somos dotados de inteligência, nós temos uma escolha, nós temos escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Então, diante de todas essas definições, essa preliminar, segue aqui um trecho desse capítulo. Diz o seguinte, vamos ler juntos. A lei de Deus permite que sejamos quem somos. Mas essa lei, mais nos apoia ou desapoia, abate ou exalta, corrige ou favorece pelo que somos, através do que fazemos de nós, porque Deus não cogita daquilo que parece, mas daquilo que é. Essa questão, essa reflexão é muito importante. A lei permite exatamente como nós somos. Como assim? Verdadeiramente com os nossos erros e com os nossos acertos, com as nossas qualidades e com as nossas asperezas, os nossos defeitos, justamente para nós nos conhecermos cada vez mais, para analisarmos o que nós devemos nos corrigir. E que é importante frisar, que eu acabei esquecendo de mencionar nas definições anteriores, essa lei natural, meus irmãos. Essa lei natural não é como o recebimento do nosso decálogo dos 10 mandamentos, que precisou de um profeta para receber esses ensinamentos através da intuição dos espíritos de alta hierarquia. Todas essas leis naturais não está escrita num livro ou numa obra propriamente dita. As leis divinas estão aqui na nossa consciência, meus irmãos. Isso é muito importante nós frisarmos isso. Tudo isso está na nossa consciência. Então, a partir do momento que nós vamos nos conscientizando, evoluindo, é como se fosse aos poucos tirando o véu que cobre todos esses ensinamentos na sua essência. Então, cada vez mais que nós vamos evoluindo, nós vamos descortinando tudo aquilo que está mais obscuro, o que realmente é a essência. Então, cada vez mais nós vamos evoluindo, nós vamos aprimorando o nosso estado de consciência e a conexão justamente com a lei divina. Mas, voltando aqui à análise, como foi dito aqui, a lei divina ela nos apoia ou nos desapoia, abate ou exalta. E dentre essa circunstância, dentro dessa questão das nossas escolhas, podemos fazer escolhas acertadas, mas muitas vezes, infelizmente, fazemos más escolhas, até pela nossa condição ainda de espíritos inferiores que estão buscando a evolução. Aí, meus irmãos, aí vem o quê? Aí vem o sofrimento. E o sofrimento, como já foi dito, ele não é causado pelo cumprimento das leis naturais. O sofrimento é causado pelo afastamento
das leis naturais. E a felicidade, por outro lado, é justamente a aplicação dessas leis. Então o homem, às vezes nessa busca de ser feliz, nessa busca de evitar esse sofrimento, muitas vezes até para aumentar essa possibilidade de satisfação dos prazeres, estamos falando aí dos prazeres materiais, por vezes estabelece a sua própria regra de conduta, sem se observar das leis divinas e das leis naturais. Segue a sua própria regra para atingir um prazer, material, uma satisfação material. Aí nós vamos perceber, se realmente isso vai fazê-lo verdadeiramente feliz ou não. Lógico que temos que considerar que por um curto momento, essa própria regra feita através das nossas escolhas para os prazeres materiais, para a alegria dessa satisfação dos sentidos físicos, pode ser que em momentos vai atingir essa alegria. Mas, diante da lei de causa e efeito, ação e reação, o homem poderá sofrer, ou sofrerá e deixará de alcançar a verdadeira felicidade que almeja. Tudo isso, meus irmãos, o que é compreendido, porque nós estamos ainda mergulhados, estamos inseridos na matéria, estamos encarnados, mergulhados na matéria, onde, obviamente, acabamos inconscientemente até elegendo as prioridades materiais e deixamos um pouquinho de lado os valores espirituais. E é por isso que nós temos essa tentativa de esforço através de instituições como a Seara de Jesus e outras instituições e vários ensinamentos doutrinários, onde nos alerta para nós voltarmos para o verdadeiro foco, que é justamente as prioridades para os valores espirituais. E não é fácil, é necessário que muito esforço, renúncia e mas muita disciplina. É difícil. Por vezes, meus irmãos, como é complicado para nós constantemente, nós nos vigiarmos a respeito disso, dessa questão de priorizarmos os valores espirituais em detrimento dos valores materiais. E só vamos ter consciência quando nós voltarmos para a pátria espiritual. Aí sim nós vamos dar valor ao que realmente importa. Aí vamos ter aquela sensação de arrependimento e aquela sensação de perda de tempo, a sensação de ter desperdiçado a oportunidade de ir encarnado, estarmos evoluindo. Estou falando isso, meus irmãos, porque por várias vezes foi exemplificado e é exemplificado constantemente através das psicografias obtidas aqui na nossa casa. É um privilégio nosso receber diariamente cópias dessas mensagens no grupo do WhatsApp. Nós aqui da Seara de Jesus temos um grupo do WhatsApp. Vou até deixar no link da descrição desta palestra o número de celular.
E nesse número, aqueles que ainda não fazem parte, ou até não frequentam a seara de Jesus, não tem problema nenhum, podem ir lá solicitar nesse número, dizer assim, me coloque no grupo. Nós colocamos vocês no grupo. Neste grupo, vocês vão receber diariamente as nossas psicografias. E essas psicografias, além de ter aquelas psicografias que nos confortam, que são mensagens de pais para os filhos, de filhos para os pais ou para outros entes queridos, nós também temos relatos que falam justamente sobre isso, que nos dão dicas através dessa trajetória desse irmão que está narrando, do que eles passaram, e agora com o início do despertar da consciência, nos orientando a não desperdiçar o tempo nessa trajetória encarnada na Terra, nesse planeta escola, e para nós darmos valores aos bens espirituais, aos valores espirituais. E eles narram em seus depoimentos, né, esse desperdício desse momento. Por isso que são mensagens preciosas para nós, e aqueles que quiserem fazer parte, acessem lá a descrição, que estará lá o número do telefone, tá bom? Então, isso é muito importante, que todas essas dicas, essas orientações, esses estudos, essas reflexões são ferramentas para nós buscarmos a nossa evolução e priorizarmos o que realmente importa, que são os nossos valores espirituais. E lógico, nós encarnados, como eu disse, inseridos, né, na matéria, como vocês estão vendo aqui, nós temos a dualidade de escolha. Ou buscamos, como está aqui exemplificado, a busca de resultados materiais, ou nós buscamos a busca de valores morais e espirituais. Muitas vezes nos vemos nesse dilema, mas às vezes, para buscarmos os resultados materiais, precisamos, infelizmente, abafar os valores espirituais. Por outro lado, para nós exaltarmos os valores espirituais, temos que muitas vezes nos abdicar de alguns resultados materiais aonde vai atrapalhar ou interferir o próximo. Aí que nós vamos começar a moldar os nossos valores pessoais. Porque se somos espíritas cristãos e desejamos sinceramente a felicidade verdadeira, nós temos que observar que a nossa conduta está de acordo com o que já conhecemos das leis de Deus, das leis divinas. E até cogitamos se não estamos seguindo uma regra moral que não nos condiz com o que foi ensinada pelo Cristo. Devemos sempre pensar a respeito. Será que o que eu estou fazendo, Cristo me aconselharia a tomar essa atitude? Lembramos, meus irmãos, que o que nos torna infeliz é justamente as nossas imperfeições. E que um ser imperfeito, meus irmãos, jamais poderá criar as suas leis morais, por mais sábias que acham, não vai conseguir superar as leis sábias que regem o universo. Desde toda a eternidade, estabelecida então por uma inteligência suprema, que é Deus. Então, às vezes, as nossas linhas, as nossas regras pessoais de como então obter esses resultados materiais jamais poderá superar as leis divinas dos valores morais. Mas antes então
de toda essa reflexão, muitos não têm essa oportunidade que nós estamos tendo de refletir sobre a essência, né, da vida, por que estamos aqui. Muitos vivem desta forma que eu estou colocando aqui para vocês. Uma forma automática, autômata, não refletindo sobre isso. Aquela vida, né? Aquela maneira que, como nós estamos conduzindo o nosso dia a dia. Às vezes não paramos para pensar que estamos agindo assim, de forma automática. Se o nosso comportamento não é geralmente uma repetição habitual, sem uma devida reflexão, né? O que seria isso? Então acordamos, vamos trabalhar, nos alimentamos, descansamos, tudo de uma maneira automática. E isso dias a dias, sem pensar então nessa essência da nossa existência. E tudo isso leva talvez ao fruto de uma má educação, da ignorância. Ignorância que eu falo não é brutalidade. Ignorância às vezes é a falta de oportunidade ou falta de interesse em aprender. E de outros maus exemplos, né? Então, no entanto, meus irmãos, para sairmos desse estado, para nós sermos livres pensadores, é necessário o quê? É necessário conhecimento de nós mesmos. No exame, então, dessas ações que nós acabamos tendo. Mas qual é o antídoto, então? Qual é o antídoto desse mal que assola a muitos irmãos, né, nesse nosso planeta escola? Não tem outro a não ser o conhecimento de nós mesmos. Pois só através do conhecimento de nós mesmos que então nós vamos ver com clareza, né, com consciência, o que nós realmente devemos, de como devemos trilhar, que é justamente como o título aqui, o trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo. E é verdade, é a mais pura realidade. Sócrates já trouxe para nós, muitos anos antes da vinda de Jesus, já trouxe para nós isso, que o trabalho mais difícil é o trabalho sobre si mesmo, é a reforma íntima. Reforma íntima é o passo indispensável a todos aqueles que querem ser verdadeiramente livres. E somente por uma investigação minuciosa das próprias crenças, dos próprios valores, num exame sério aí de consciência e na análise da causa das ações e das suas consequências. Por isso que temos sempre a agir com razão. Aí nós vamos descobrir que aquelas regras, como eu falei anteriormente, aquela legislação que criamos para nós, está tudo errado. Que a verdadeira regra é justamente as regras da lei de Deus. Aí nós vamos perceberemos então que cada um daqueles artigos que constituíam, né, os nossos princípios das nossas condutas, era a causa da nossa infelicidade. Porque, voltando àquele exemplo, nós dávamos apenas valores aos resultados materiais e não aos valores espirituais. E vamos concordar, meus irmãos, a reforma íntima é um processo que não é fácil, é muito difícil. Por quê? Porque requer que nós descobrimos coisas que muitas vezes nós queremos até esconder de nós mesmos. Nós temos vergonha de nós mesmos.
pois somos os maiores julgadores de nós mesmos, meus irmãos. O que não temos até prazer em confessar, mas é aí que se deve aplicar a severidade para conosco. É justamente essa autoanálise. Enquanto não formos capazes de enumerar, então, com clareza todos esses artigos que constituem a lei de nossas ações, continuaremos então agindo de modo inconsequente, de forma mecânica, como já nós colocamos anteriormente, sem refletir as ações e reações dos atos perante a nossa vida. Mas quando nós estamos falando então dessa reforma íntima, do autoconhecimento, quando já dá o início do despertar da nossa consciência e queremos melhorar, será que estaremos sozinhos? Será que estaremos sozinhos nessa empreitada? Claro que não, meus irmãos. Olha só, ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. E é isso mesmo. Nós temos que ter fé. Fé em Deus, fé nos nossos irmãos e amigos superiores, fé em Jesus. Então há duas tarefas, meus irmãos, que nos cabem. Nos cabem duas tarefas para nós sermos felizes. Primeira, nós devemos estudar a lei moral. E segundo, além de estudar, nós devemos também, por esforços repetitivos, reiterados, ajustar as nossas condutas às leis de Deus. Aí nós podemos buscar todo o auxílio dos irmãos superiores para que nos possam intuir, esclarecer a respeito de nossas ações. E os bons espíritos, meus irmãos, nos ajudarão a pesar então esses valores, os valores de atos, dos nossos atos, né? E nos ensinarão o que devemos fazer através da intuição e dos exemplos, né? Como a respeito desses depoimentos, dessas psicografias, o que nós devemos fazer para transformarmos cada artigo do nosso código pessoal naqueles escritos por Deus. Então, quanto mais nos ajustarmos a nossa conduta às leis morais estabelecidas por Deus de toda a eternidade, aplicada, como já foi falado, todo o universo sem exceção, menos nós sofreremos e mais felizes nós seremos. Essa é a lei de Deus, meus irmãos. E sempre nós exaltamos aqui o nosso guia de perfeição, aquele que trouxe a fidelidade das leis de Deus. E além, lógico, do estudo do Evangelho de Jesus, nós recomendamos o estudo das leis morais apresentadas hoje, guiados pelo Livro dos Espíritos. E vamos tomar essas leis morais como nossa regra, como via de regra da conduta de todos os pontos ensinados por Jesus. Então, com isso, meus irmãos, nós teremos então material suficiente para bem refletir a respeito desse processo de transformação que o Cristo aconselha nos fazer. Então, a moral dos espíritos superiores se resume, meus irmãos, a como a do Cristo na máxima evangélica. Então, nós devemos agir para com os outros da mesma forma que como queríamos que fizessem, que agissem para nós, para conosco. Essa máxima cristã é muito importante. Então, agir para com os outros da mesma forma que nós queremos que agisse com a gente. Isto é, fazer o bem e não fazer o mal, meus irmãos. Nesse princípio, encontra o homem uma regra universal de conduta até para as menores ações. Para as menores ações.
Além disso, é claro, não podemos esquecer que é certo que todos os caminhos levam a Deus, todos os caminhos. E que com fé poderemos então realizar as boas obras, meus irmãos. Boas obras para nós mesmos, que nos melhorando, então através das nossas ações e sentimentos, podemos servir então de referência, de mudança para o nosso próximo, independentemente de crença religiosa. Basta então nos conectar com o Criador e inspirar-nos em seu amor. Como disse Jesus, cada um segundo suas obras, meus irmãos. Então sigamos em frente com muita fé e paz. Que Jesus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.